Tudo que eu quero é estar perto de ti.
e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém, louvado seja Deus. Então aqui nós temos um chamado a uma advertência. E não podemos colocar a nossa confiança, a nossa fé em nós mesmos, mas em Deus. Ele diz aqui, que nós nos gloriamos. Quando a gente diz: vou fazer isso, vou para tal lugar, mas ele diz que a vida do homem, do ser humano, é como uma neblina que se desfaz no ar. Hoje nós estamos aqui vivos, daqui a pouco nós não sabemos o que pode acontecer com nenhum de nós. Mas o ser humano, ele tem o hábito, como aqui o Senhor diz, a pretensão, a ousadia de fazer esse tipo de declaração. Amanhã eu estarei ali, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Mas tudo está nas mãos de Deus. É tudo se Deus quiser. Ao invés da gente dizer que vamos fazer, a gente tem que colocar antes, se Deus quiser, se Deus permitir. Devemos ser submissos ao Senhor em todas as coisas, mas muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, na nossa condição, no nosso poder, na nossa vida, na nossa saúde, e a gente acha que a gente sabe de tudo aquilo que a gente pensa que sabe, porque na verdade eu posso dizer: eu vou fazer algo mais tarde, vou fazer amanhã, e Deus mudar completamente o meu querer, a minha vontade. Temos que aprender a ser dependente de Deus, porque o nosso futuro, o nosso amanhã pertence ao Senhor, está nas mãos dele. Nenhum de nós temos o controle das nossas vidas, do que iremos fazer, do que irá nos acontecer, a não ser Deus. E Deus não deu esse direito a ninguém. A ninguém. Se a gente bem soubesse, ele ainda diz aqui: aquele que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós temos que ter uma vigilância em nossas vidas, nos preparando muito para muitas coisas, mas muitas vezes não nos preparamos para as coisas de Deus, para ter um compromisso com Deus. Nós temos vontade e desejo de muitas coisas, e a gente planeja aquela viagem, aquele passeio, mas a gente não faz os planos para com Deus. E é por isso que Deus diz aqui: e nós somos ousados. Uma outra palavra, nós somos ousados. A gente confia em nós mesmos, nos nossos limites, mas devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Jeremias 29, ele fala aqui sobre isso. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Todos encontraram? Diz assim: porque, aqui é o próprio Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o
E nós não sabemos o que é bom para as nossas vidas. Quando a gente escolhe, quem não tem marido, né? Vai escolher um rapaz para se casar. Muitas vezes não colocamos Deus na frente. A gente não quer saber se é o plano de Deus, se é aquela pessoa, se é aquele emprego. Às vezes mesmo emprego, mas não é de Deus. Às vezes não é só coisas ruins que não é de Deus. Às vezes tem coisas que é boa, mas que Deus não quer para a sua vida, que não são planos de Deus. Por isso devemos pedir a Deus, que Ele é quem conhece a nossa vida, a nossa necessidade, e Ele é quem sabe que vai ser bom para nós ou não. Se aquele casamento vai ser bom, se vai ser bênção ou se vai ser maldição. Tem muitos casamentos que é uma bênção, achando que são maldição. Por quê? Porque não foi o plano de Deus para a sua vida. Deus pode transformar a maldição em bênção? Pode. Quando a gente conhece o Senhor, que a gente coloca nas mãos dele, no caso, para quem já casou, não para quem vai casar, é diferente. Para quem já casou, tem que orar e pedir a Deus para transformar a maldição em bênção. Mas para quem vai fazer, seja casamento, eu estou citando casamento, mas pode ser uma viagem, pode ser um emprego, pode ser uma sociedade, pode ser qualquer tipo de negócio que você possa fazer. Antes temos que saber se é o plano de Deus. Se Deus tem isso para a nossa vida. Porque nem sempre é bênção. Mas Ele pode, no casamento, transformar a maldição em bênção. Se você colocar a sua vida aqui, baseado na palavra de Deus, Ele tem o poder de transformar. Pode ser a sua vida familiar, pode ser na área financeira. Muitas vezes sofremos porque somos nós mesmos que não fazemos o planejamento. Baseado na palavra de Deus. E aí vamos passar sufoco, necessidade. Por quê? Às vezes compramos demais, a fatura do cartão vem e você não pode pagar. O devorador, nem sempre é o devorador. Às vezes você que não agiu de acordo com a palavra de Deus. Deus diz o que é a gente, mas nós somos teimosos. A ninguém levar coisa alguma, a não ser o amor. Se a gente cumprisse tudo direitinho, aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, a gente ia passar por aflição, sim, mas a gente ia ser vitorioso em todas as áreas da nossa vida. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pelo nosso eu. Temos que confiar os nossos planos na mão de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe. Eu posso pensar que eu comprar hoje uma chácara é a melhor coisa da minha vida para mim. Uma chácara, uma piscina, um convidado, família, amigos. Mas se isso me tirar da presença de Deus, se isso me tirar da casa de Deus, isso é bênção ou maldição? Me diga. Tudo aquilo que vai te separar de Deus não é bênção, é maldição. Nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. E tem muita gente trocando momentos de intimidade com Deus para ter intimidade só com amigos e com os familiares. Nós temos que desprezar amigos e familiares? Não. Mas esses têm que estar em segundo plano. Seu primeiro plano tem que ser a vontade de Deus. Assim como o plano de Deus foi as nossas vidas. Foi plano de Deus. Quando Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar, foi um plano que Ele tinha para nos salvar. Foi um propósito que Ele tinha. E o que Jesus fez? Renunciou à sua própria vida, ou seja, o próprio Deus. Ele renunciou à sua majestade, à sua glória, e se fez homem, nascido de mulher, para habitar no meio do povo perverso, corrupto,
pecadores. E tudo isso por quê? Para que a gente pudesse ter a salvação. Se a gente olhar para a gente mesmo, a gente vai ver que a gente não faz nada. Em gratidão a Jesus pelo que Ele fez. A gente olha muito para o nosso eu. Eu não posso, não dá. Mas se Jesus dissesse isso, naquele dia que você precisasse do socorro dele, olha, eu não posso. Hoje, não conte comigo, não tem condição. Nós estaríamos todos destruídos. Todos. Nenhum de nós estaria aqui para contar uma história. Não tinha uma alma vivente. Mas a misericórdia e o amor do Senhor nos alcançou. E por amor de nós, o Senhor renova a sua misericórdia todos os dias. Vamos ver o que Romanos 8 nos diz. Romanos 8, e o versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, louvado seja Deus. Então todos nós somos chamados com um propósito. Aqui não tem ninguém sem propósito, não tem ninguém perdido aqui nesse mundo sem ter um propósito, uma direção de Deus para as suas vidas. E ele diz aqui: e sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas, e isso para o bem dos que o amam. Amém, glória a Deus. Então Deus nos ama tanto que Ele entregou o Filho dele com um propósito. Um propósito Ele tem na vida de cada um de nós. E esse propósito de Deus é para que a gente seja mais do que vencedor em todas as áreas. Iremos passar por tribulações, sim, mas Deus estará sempre conosco. E no final de tudo, nós vamos ser vencedores, não vamos ser derrotados. Amém? Porque servimos a um Deus vivo, a um Deus que nos ama como Pai. Deus tem propósito para a sua vida. Podemos ver aqui em Filipenses 13, 14. Filipenses 13, Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, do propósito de Deus para a sua vida. E não é só para o apóstolo Paulo, esse propósito é para todos nós. Capítulo 3, no versículo 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, louvado seja Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo foi um homem que subiu ao terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele subiu ao terceiro céu. Mas ele diz aqui que ele não pensava que ele já tinha alcançado alguma coisa. Mas o que nos faz pensar que já alcançamos, que já podemos relaxar, deitar e rolar e achar que já ganhamos? Ele disse aqui: olha o grau de intimidade desse homem com Deus. Ele subiu ao terceiro céu, mas ele faz aqui essa declaração:
Irmãos, ele diz hoje para mim e para vocês: irmão, não penso eu mesmo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial. Então não podemos ficar aí despertos, pensando que a gente já alcançou, que a gente já ganhou. Ah, porque eu aceitei Jesus, já tenho 20 anos, já tenho 10 anos, já tenho 1 ano, 2, 3, eu estou bem. Não, tá não. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele não pensa, que ele já alcançou. Esse propósito, essa caminhada será até o fim. Se Jesus voltar hoje para algum de nós, foi até hoje, foi seu fim, foi aqui. Mas se você viver daqui a 3, 4, 5, 6 anos, você vai ter que prosseguir olhando para o alvo. Quem é o seu alvo? O nosso alvo é Jesus. Não podemos parar, não podemos distrair, porque o diabo ele é cheio de estratégia. Ele vai fazer você distrair, você achar que já alcançou e ficar lá de boa, né? Em outras palavras, achando que está tudo bem, e não precisa mais prosseguir, e não precisa mais continuar caminhando ou correndo para alcançar o prêmio celestial. E você chegar ao dia de Jesus, voltar para você e você perder. Vocês podem lembrar daquela passagem, daqueles homens que são pastores, que são obreiros, que podem ser membros, que naquele grande dia eles viraram para o Senhor Jesus e disse: Senhor, ó Senhor, eu não fiz tantas coisas em teu nome, eu não expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus olha para ele e diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso por quê? Era porque eles tinham uma vida correta diante de Deus? Não, eles pensavam que estavam certos. Eles pensavam que estavam agradando a Deus, porque eles oravam, curavam enfermos e expulsavam demônios. Então, assim, você pode estar até pensando que é você que faz alguma coisa, você não faz nada. Quem faz é Jesus. Eu não tenho poder para coisa alguma. O poder que opera em cada um de nós é o poder de Deus. E esse poder de Deus opera através da fé, através da obediência, através de comunhão. Eu posso ter muita fé se eu não tenho comunhão com Deus? Que fé é essa? Se você tem tanta fé e você não tem comunhão com Deus. Você tem tanta fé, mas não tem um compromisso com Deus. Trata Deus como se fosse qualquer coisa. Deus não está aqui em pessoa, é um Espírito que habita dentro de nós e que está em tudo aquilo que você faz. Se você canta para Deus. Se você dança para Deus. Mas o que é que ele faz? Pensar. E de qualquer forma que você fizer, de qualquer maneira que você agir, Deus vai bater palmas para você e lhe agradecer. Nós estamos enganados. É por isso que aqueles homens que se julgavam ser homens de Deus, pastores, profetas, homens de oração, expulsavam demônio, curavam pessoas, eles pensavam que eles já tinham alcançado. Olha o apóstolo Paulo, é um dos nossos exemplos. Ele diz assim: seja meu exemplo, assim como eu sou de Cristo. Olha, ele não diz, faça como eu faço, não. É como ele é de Cristo, é como ele faz para com Deus. Ele diz que ele não pensa que ele já alcançou. Então eu digo a vocês, não pense que já alcançou. Não caia na cilada de Satanás, achando que aceitou Jesus,
de vez em quando vem à casa do Senhor e já alcançamos. Isso é uma vida contínua. E Deus conhece o nosso futuro. Tudo está no controle dele. Não temos que nos preocupar com nada. Só confiar e entregar nossa vida nas mãos dele. Ele diz que ele vela para cumprir a palavra dele. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 2,9. Muitas vezes a gente pensa que sabe de tudo, mas quem sabe de tudo é Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. 2 Coríntios 2,9. Olha o que o Senhor tem para cada um de nós. Coisas que ninguém pode imaginar, nem nós mesmos. Só Ele sabe o que tem, o nosso futuro. Ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Louvado seja Deus. Podemos acreditar nessa palavra, porque aqui é o próprio Deus falando. Você vê que ele diz: todavia, como está escrito, todas as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. Não temos que prever o nosso futuro, mas confiar que ele está nas mãos de Deus. 1 Timóteo 4,1. Eu já vou ler, viu? Eu já escrevi aqui, já vou dizer que está adiantado. Já começou um pouco tarde. Diz aqui: não confie em homens, muitos deixarão de cumprir, muitos deixarão de confiar, em Deus, para dar ouvido a espíritos enganadores. E não é o que nós estamos vendo hoje? Muitas são os lugares aonde homens e mulheres que são, dizendo eles, usados por Deus para prever o futuro do povo. Diz o nome da sua identidade, o nome do seu CPF, diz tudo. Não diz que você vai passar por aflição, só diz que você vai passar por coisas boas. Que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo. Deus diz: temos que ter o cuidado para não dar ouvido a espíritos enganadores, porque a única verdade que tem aqui é essa. Se eu disser assim: olha, hoje você vai ganhar um carro, você não pode confiar. Sabe por quê? Porque não está aqui escrito. Então, tem muitas pessoas indo atrás de espíritos enganadores. Podemos ver essa ação em Atos 16, 26. Atos, como isso já acontecia desde o princípio. Versículo, capítulo 16 e o versículo 16. 16. Atos 16 e o versículo 16 até o 26. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que
Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito o deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e lançaram à praça principal, diante das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar e praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordem, ele o lançou no cárcere anterior e lhe prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém, louvado seja Deus. Aqui já existia desde o princípio esses espíritos enganadores, esses que adivinham o futuro. E hoje não é diferente não. O próprio Senhor declara que há lobos no meio da igreja, dentro da igreja, misturado com as ovelhas. Mas vai chegar um dia onde vai haver um acerto de conta, aonde muitos vão ouvir do Senhor: apartai de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor disse que o mundo está dentro da igreja. O Senhor disse que o mundo já se faz de quem? Do maligno. Nós não podemos viver no controle de Satanás. Uma hora eu escuto o louvor, uma hora eu estou ouvindo as músicas do mundo, que seja dentro da igreja, não importa, porque antes de obedecer a um, você tem que obedecer a Deus. Você tem que seguir o que a palavra diz. Não vamos nos enganar, mas vamos colocar nossas vidas no controle de Deus e confiar. Essa aqui ela adivinhava, e os seus senhores ganhavam muito dinheiro com ela. E quando Paulo repreendeu, libertou ela do espírito imundo, o que aconteceu com Paulo é o mesmo que acontece hoje. Quem é certo é errado, e quem é errado está certo. Paulo estava fazendo bem, mas ele não se importou de pagar o preço. Porque o cristão fiel a Deus, o cristão genuíno, ele não vai na conversa de Sambalate, ele não vai na conversa de Satanás. Eu sei o que é errado e eu sei o que é certo. Eu sei o que é pecado, assim como eu sei o que não é pecado. Todos sabem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas por que eu vou concordar com ele? Meu filho pode até fazer algo errado. Depois de uma idade, você não pode controlar. Mas eu concordar? Eu concordar com ele? Nunca. 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 Desde quando eu aprendi o que é a palavra de Deus, eu bato de testa com qualquer um. Com qualquer um. Estou dentro da palavra, eu tenho moral para falar. Dentro da palavra. Jamais vou apoiar nada que é errado. Não podemos impedir. Tem uma certa idade que você não pode impedir. A não ser orar, colocar a vida na mão de Deus. Mas concordar, aceitar, sair do controle de Deus,
o meu presente e o meu futuro, jamais. Vou ficar aqui, na confiança da palavra de Deus. É a que a gente tem que se ficar. Eu tinha mais coisas para falar, vou falar só aqui o provérbio e vou dar um testemunho e terminar. Se vocês quiserem ouvir, abrir a Bíblia, pode abrir. Que é Provérbio 16, 9. O Senhor diz: o coração do homem consiste o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os seus passos. Nós fazemos muitos planos, mas no final de tudo, quem vai dirigir a sua vida é Deus. Não adianta a gente dizer: eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus não permitir, você não vai. Eclesiastes, Isaías 46, 10 diz assim: desde o início, faço conhecido o fim desse tempo remoto, o que ainda virá. Eu digo: o meu propósito permanecerá em pé, e o futuro, e o farei tudo o que me agrada. Amém? Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente sem demora vem. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Então Jesus vai vir. Jesus, ele diz aqui: quem? Aquele que testifica, aquele que acredita nessa palavra, que não volta atrás, põe sua confiança, pode ter a certeza que certamente ele vai vir. Ele vai vir sem demora. Amém, glória a Deus. Amém. Precisa que a gente, a cada dia, a gente venha buscar mais de Deus, confiar em Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque não temos o controle da nossa vida, da situação, mas Deus tem. Vou contar um testemunho para terminar. Sexta-feira eu fui no comércio, né, mais carinho, fui pagar umas contas e também deixar aqui a massa corrida. Eu saí de casa 9h20 da manhã. Mas vou contar o antes, né? Que eu estou botando a onda. Eu, na agoniação para sair, peguei e botei uma água no fogo. Uma panela inox, que eu tenho assim, que eu gosto de fazer café nela, porque ela nem é grande nem é pequena, 16 centímetros, é mais ou menos assim. E eu botei essa água na direção assim, na medida do cabo, da panela. E coloquei no fogo mais alto, porque quando eu terminar de me vestir, eu ia jogar lá umas coxas por frango, que eu botei dentro da bacia. Para quando eu chegar, né, já está descongelado. E assim me arrumei tudo e a gente se mandou. Vocês acreditam, diante de Deus, passamos 4 horas, mais de 4 horas, porque eu saí de casa 9h20 e eu retornei para casa 10 para 1. Faltava 10 para 1. Quando eu abri assim a porta, eu senti assim um cheiro. Aí eu já dei um caçadinho no passo, né? Aí a primeira coisa, tudo é Deus, né, que faz a gente. Eu olhei logo pro fogão, mas eu não me lembrei dessa panela que eu tinha no fogo. Nunca me lembrei. Eu já me esqueci algumas vezes, ou pensava e eu voltava. Mas dessa vez, Deus preparou tudo para me mostrar a proteção dele, como ele protege os seus filhos. Fiquei esse tempo todinho, quando olhei, eu digo: meu Deus, botei a mão na cabeça. Para mim, já estava acontecendo alguma coisa, né? Na minha visão, o negócio já estava feio. Corri para desligar a chave do bujão. Quando eu desliguei a chave do bujão, que eu olho para a panela seca. Não estava preta, só assim um pouquinho na grana, um pouquinho mesmo. E eu nem fiz nada, só lavei normalmente. Eu gritei: caramba, eu deixei o fogo aceso. Meu Deus. Aí eu já fiquei feliz, né? Na hora assim, a gente entende, né? Que foi o agir de Deus. Deus permitiu que eu passasse esse tempo todo fora da minha casa. E eu não lembrasse que tinha essa panela no fogo, com água, só para me ter a certeza, como
ser humano. E eu pude ter essa experiência com Deus. Era o quê? Para ter acabado no mínimo a cozinha. Aí me diga, ainda a panela junto do bujão. Nada aconteceu. Nem a panela queimou. Aí quando o carro vai pegar a panela, eu digo, não pegue não, rapaz. E assim queimar, né? Eu me quero direto com essas panelas novas. As bichas esquentam demais. Aí o carro deu para trás. Acho que o papai fez assim ali, sabe? Foi lá, botei a mão na panela fria. Eu digo, achei. Eu digo, ali eu fiquei maravilhada. Eu digo, tá frio o carro da panela. Aí Carlinhos olhou assim para minha cara como feliz. Não veio, não é doido. Chegou lá, pegou uma panela e ficou ali do lado. Poxa, tá frio. Eu disse, sabe o que é isso? Os cuidados de Deus. Porque quando nós confiamos na palavra, colocando nossa confiança em Deus, Deus age na nossa vida. Ele diz que Ele vela para cumprir a palavra dele. E o Senhor diz, se nós cuidarmos daquilo que é dele, Ele vai cuidar daquilo que é nosso. Eu podia ter achado uma casa destruída, mas nada, nem a panela o Senhor permitiu que eu perdesse. Para mim mesmo não ficar nada. Então, Deus é maravilhoso. O que temos que fazer é confiar, porque quando a gente confia, o Senhor diz, eu velo